Olá, meninas e meninos! Estamos de volta com os vídeos do canal Au Pair no YouTube e estou muito feliz de começar de volta isso. Antes a gente estava focando mais, focando não, né? Eu estava abrindo para outros países e eu falava sobre o Au Pair em outros países. Porém, agora eu vou focar só nos Estados Unidos e vou falar das coisas específicas dos Estados Unidos. E nesse primeiro vídeo de 2025, eu resolvi falar sobre um assunto muito preocupante para as au pairs, que é o visto. Então, assunto tenso, que deixa muita gente sem dormir, né? Porque é uma aprovação que você vai ter. E eu queria falar um pouco sobre o visto, sobre qual é o visto, o que você deve levar em consideração quando está solicitando visto. Tudo para você conseguir dormir, deitar no travesseiro e dormir e pensar, tá tudo bem, meu visto vai ser aprovado e dar tudo certo para você. Então, vamos lá. Primeira pergunta é: qual é o visto da au pair? É a mesma coisa se eu for de turista ou não? E a resposta é não. Se você vai de turista, o visto é o B1, B2. Então, eles têm algumas nominações. Então, o visto de turista é B1, B2. E o visto de au pair é o J1. Então, é um visto de intercâmbio. Se você tem um visto de turista, B1, já foi para os Estados Unidos, Nath, posso usar esse visto? A resposta é não. Você vai ter que fazer um outro processo todo igual, mas solicitando o J1. Então, se você tem um visto de turista, não adianta, não importa, você vai ter que ter o J1, que é o visto de intercâmbio. Se você tem um visto de turista, provavelmente é um pouquinho mais fácil de você conseguir um J1, porque se você já obteve o de turista, você foi para os Estados Unidos, você voltou dos Estados Unidos, não ficou lá ilegal. Então, isso tudo conta em pró, né, para ser aceito o seu próximo visto. Então, todo o seu histórico vai contar em relação a isso. Agora, fui para os Estados Unidos, fiquei lá, ilegal, não voltei, aí o negócio complica. Então, faça tudo direitinho para não ter problemas, tá bom? Então, primeira coisa, o visto é J1, você tem que solicitar do mesmo jeito, com as mesmas taxas que você solicitou o de turista. Se você não tem o de turista, você vai solicitar o J1, você não precisa ter o de turista para o de intercâmbio. E as taxas hoje, né, em 2025, janeiro de 2025, então a taxa para solicitar o visto vai ser de $185, o que, traduzindo, né, para real, dá mais ou menos R$1.100. Sim, uma facada no coração, gente. E aí você vai ter que decidir, né, se você vai querer contratar um despachante ou fazer sozinha ou sozinho. Então você tem que levar isso em consideração. Se você contrata um despachante, você vai gastar aí R$350 a mais desse valor, porque essa é só a taxa do consulado. E aí você vai pagar esse valor pro despachante, para ele solicitar para você. Eu acho difícil, assim, eu aconselhar alguma coisa, mas se você tá inseguro, eu aconselharia de você ter um despachante sim, porque senão você fica muito incerta em quais informações colocar. E aí acaba que você fica, sabe, com aquilo, leva pra entrevista, fica muito nervosa, não consegue falar direito e aí às vezes acaba tendo um visto negado. Vou colocar alguns contatos de pessoas de confiança aqui embaixo do vídeo, que você pode contatar se você quiser. Ok, em relação a tempo do visto, então o visto B1, que é de turista, ele vai ter um tempo de 10 anos, ele tem uma validade de 10 anos. Você pode entrar e sair dos Estados Unidos nesses 10 anos. O visto J1, não. Recentemente, o de au pair mudou um pouco e agora ele tem uma validade de 2 anos. Antes era 1 ano, agora 2 anos. Ele vai seguir, na verdade, a data do seu documento, que chama DS 2019. Então, vamos voltar um pouquinho e pensar. Quando eu aplico para o meu visto? Então, você tá lá no processo de au pair, aí você começou a falar com as famílias, achou uma família, deu o seu match. Apenas depois do match que você consegue solicitar o seu visto. Ai, Nath, mas eu posso antes do match, antes de ter família? Não, não pode. Porque as organizações apenas emitem o DS 2019, que é o documento que quer dizer, olha, nós estamos responsáveis pela fulana e vai ficar nessa casa, nessa data, pode solicitar o visto depois de ter a família. Ai, eu tive uma família, aí veio esse documento, aí a família desfez
fez o match comigo, o que faço? Posso utilizar esse documento? Aí vai depender um pouco se a organização vai emitir outro documento para você ou não, mas às vezes você usa esse mesmo documento. Então depende de cada caso, tá? Você tem que falar com a sua agência e com a sua organização. Ok, então tive o match, consegui família, veio esse documento para mim que chama DS 2019. Muitas vezes ele vem por e-mail e você imprime. Aí então você pode solicitar o visto. Para solicitar o visto, eu não vou entrar muito aqui no procedimento de solicitação, mas tem 2 etapas pela internet mesmo. Uma você preenche o DS 160 e outra você agenda. Então são 2 sites diferentes. Por exemplo, a Experimento, né, que eu já trabalhei, dava um manual para as meninas solicitarem sozinhas. Então vê com a tua agência, né, se às vezes eles têm algo para ajudar se você vai solicitar sozinha. Ok, solicitado o visto, coloquei lá o agendamento. Quantos dias eu preciso, né, para solicitar o meu visto? Então são 2 lugares que você tem que ir, que é o CASV, Centro de Atendimento. O outro lugar é o consulado mesmo. Por exemplo, em São Paulo, eles ficam em diferentes lugares, né? O CASV é num lugar, o consulado em outra, mas em Porto Alegre é no mesmo lugar. Então, varia um pouco. Se você vai em São Paulo, você vai precisar ir em 2 lugares diferentes. Então, muitas vezes, precisa de 2 dias em São Paulo, mas eu vejo, assim, bastante as meninas conseguindo marcar os 2 em um dia só. Aí vai 8 da manhã no CASV e depois vai 11 da manhã no consulado. O que você vai fazer no CASV? Vai tirar a sua foto, vai pegar suas digitais. Então, é mais burocrático o CASV, que chama Centro de Atendimento. E depois, no consulado mesmo, que é a parte tensa de entrevista. Ai, Nath, minha entrevista vai ser em português ou em inglês? Porque quando eu fui de turista, foi em português. Sim, porque você foi de turista. Agora você tá indo de intercambista. Então vai ser em inglês. Pode ser que a pessoa comece ali em português e passe por inglês depois que ela souber que o seu visto é J1. Então vai ter essa parte em inglês. É importante você se preparar. Então é importante você já ter um inglês ok, comunicável, porque o nervosismo pega nessa hora. E se você fez todo o processo agora decorando as perguntas e respostas e tem muita dificuldade, você vai passar perrengue nessa parte também. Ai, mas é o fim do mundo? Não, você pode passar no visto decorando, digamos assim, mas não é o ideal. Você vai estar nervosa, você vai ainda ter que lidar com o inglês e aí ainda, sabe, ter um inglês não muito comunicável vai te gerar estresse, tá? Então, evite isso, se prepare, estude, faça uma aula de preparação. Aqui no canal Au Pair nós temos aula de preparação para o visto, para você ir mais preparado. Uma pausa neste vídeo para te explicar como funciona o canal Au Pair hoje, janeiro de 2025. Então, hoje nós temos aulas em grupo e aulas particulares para desenvolver o que você precisa para o intercâmbio. Entenda que você não precisa da escrita, você não precisa tanto assim da leitura, você precisa da comunicação. Então, vai ser a sua fala e a sua escuta. É isso que é preciso desenvolver nas aulas. Então, nós tanto nas aulas particulares quanto em grupo desenvolvemos isso, a sua fala, a sua comunicação. Os exercícios são direto para pronúncia, para você destravar teu inglês, para você botar para fora e, enfim, ir para esse intercâmbio. Os tópicos são focados em au pair, ou seja, são coisas que te ajudam lá no seu programa. Vão ser coisas simples do dia a dia, como comida, legumes, verduras, verbos que você usa na cozinha, coisas de cozinhar mesmo, receitas, ou coisas de casa, como móveis. Também, se você precisa ir no médico, você vai saber sobre as doenças, sobre os sintomas, sobre a ida ao médico, vai saber como pedir direções na rua se você precisar, coisas do GPS, sabe? Então, às vezes você tá com o GPS em inglês, então vira à direita, vira à esquerda, vai em frente. Todas essas coisas vão ser dadas nos tópicos e muito mais. Então, se você pretende deslanchar o inglês esse ano e ir logo para esse intercâmbio, fala com a gente e vamos então encaixar você em alguma turma, ver qual que é o melhor para o seu perfil. E quais são as possíveis perguntas que eles podem me perguntar? Então, assim, as possíveis perguntas são milhões, são abertas. Ele pode perguntar o que ele quiser para você, sabe? Se ele quiser perguntar, você prefere pra praia ou pra montanha?
ele pode perguntar. Mas, geralmente, eles têm, assim, um roteirinho, mais ou menos, que eles seguem. Pra onde você vai, quanto tempo você vai ficar, você conversa com a família, fale sobre a sua família nos Estados Unidos, quantas crianças você vai cuidar, fala sobre a sua experiência com crianças, o que você faz no Brasil, você mora sozinha, quem que vai pagar a sua viagem? Então, essas são possíveis perguntas. Se o cônsul, que é a pessoa que tá fazendo entrevista com você, entender que o seu inglês não é tão bom assim, ele vai começar a fazer mais perguntas para entender como está seu inglês. E se entender que o seu inglês está muito básico, sim, pode ser negado o seu visto. Importante saber assim, ó, que o visto J1, sim, é para você aperfeiçoar seu inglês nos Estados Unidos. Eles entendem isso. Só que não aprender do zero. Então, é importante que você já tenha um nível de inglês. E por mais louco que seja, eu já vi meninas assim que tinham um nível muito, muito bom e às vezes teve o visto negado porque o inglês era muito bom e a pessoa não precisava ir para aprender o inglês. Então, sabe quando você tem essa sensação que tipo, se o cônsul acordou bem hoje, ele vai te aprovar. Se não, ele vai te negar. É uma coisa um pouco incerta. Eles podem aprovar, negar, mesmo você tendo inglês muito bom, ou muitas vezes eu já vi meninas aprovadas com inglês básico. O importante é você se preparar para as perguntas, treiná-las e saber quais respostas mais ou menos você vai dar ali na hora. Agora, o que é importante também? Você ter uma linha de pensamento que faça sentido. Por exemplo, hoje, vamos supor, né? Eu trabalho com direito, então eu sou uma advogada. E aí, por que você quer ir para os Estados Unidos? Porque eu quero aperfeiçoar o meu inglês. Ok, e seus planos futuros? O que vai ser quando você voltar? Eu quero fazer um curso de aeromoça. Então, assim, sou advogada, vou aprender inglês e aí fazer um curso de aeromoça é uma coisa que destoa muito. Os planos são assim, sabe? Não faz sentido, não se encaixam. Tudo bem, sabe? Na teoria é possível que você vai aprender inglês, o curso de aeromoça precisa de inglês, mas é uma coisa muito doida, muito, sabe, fora da casinha. Então você tem que ter uma linha de pensamento. Agora, outro, por exemplo, eu trabalho na área de administração, mas eu tenho uma graduação em educação física. Então, eu graduei em educação física, eu trabalho em administração. E quando você voltar, o que você vai fazer? Eu quero começar a faculdade de Direito. Então, de novo, destoando. Não tem uma linha que faz sentido. Agora, uma coisa que faz sentido. Eu fiz uma faculdade de administração, eu trabalho num escritório, e aí no futuro o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma pós em finanças. Aí fechou o negócio. Então tem uma linha de pensamento, tem uma lógica. Se você não achar essa lógica, se o cônsul não vê essa lógica, então ele pode te negar sim. Então pense nisso. Preciso de uma lógica. E inclusive, assim, ele vai pelas coisas que estão no DS 160, no seu formulário. Ou seja, o que você colocar no seu formulário vai ser o que ele vai levar em consideração. Então, eu fiz um curso de radiologia. Eu tive esse caso. Então, a menina fez um curso de radiologia, mas ela estava fazendo administração. No futuro, ela queria trabalhar com radiologia, só que ela trabalhava em administração. Então é isso. Fez o curso de radiologia, estava fazendo administração, trabalhando em administração. E no futuro, ela queria radiologia de novo. Então, assim, eu falei, fulana, vamos fazer assim, tira esse curso de radiologia ou tira o curso de administração. E fica só com um ou com outro. Então, ou você tá fazendo administração, trabalha em administração no futuro, sei lá, uma pós em administração, ou continuar trabalhando em administração, ou fiz radiologia e quero trabalhar em radiologia. Então, não misture os dois. Tudo bem, essa é a verdade, mas é mais o que você conta no consulado que conta, entende? Então, as informações que você coloca ali no formulário que contam. Então, pense nisso quando você for montar as informações do formulário. Nath, tive um visto negado. Posso tentar de novo? Então, tive já muitas meninas que eu acompanhava e tiveram visto negado. Muitas tiveram visto negado em São Paulo, foram para Brasília, conseguiram visto. Algumas tiveram visto negado em São Paulo, foram para Brasília, tiveram visto negado também. E já tive, assim, visto negado em São Paulo, visto negado em Brasília, e ela tentou novamente em Brasília e ainda assim foi negado. Então, ali naquele caso, 3 vezes negado, esquece. Você não vai aplicar de novo, porque muito provavelmente
vai ser negado de novo. Tem que esperar um tempo aí, 1 ano, pra você tentar novamente, tá? Mas aí nesse caso específico ela não tinha idade, ia dar 26 e pouco, e aí ela não foi de au pair, mas ela ficou muito bem com isso. Esse foi o único caso que teve 3 vistos negados. Dos outros que foram negados e tentaram novamente, sempre eram aceitos, tá? Então é possível. E dizem sim que Brasília é muito mais tranquilo que São Paulo. Então se você tem financeiro para ir para Brasília ou tá perto de Brasília, né, às vezes é ali do norte, do centro-oeste, vá para Brasília, que é mais tranquilo, porque o consulado de São Paulo é realmente muito, muito cheio, muitos casos, e aí com certeza tem mais negativas. Bom, meninas e meninos, eu não sei se ajudou esse vídeo, mas se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui que eu vou respondendo aí nos comentários. E eu espero estar com vocês mais esse ano e um ótimo 2025 para vocês, que esse seja o ano do seu intercâmbio, combinado? Então até a próxima!